Definição, teorema e prova. Como é que a gente define definição? Nada mais é do que a descrição de um objeto, é uma noção. O que é um teorema? É uma observação que ela é verdadeira. Isso é, a gente conhece uma demonstração para a veracidade dessa afirmação que a gente está fazendo. O que é a prova? É essa demonstração, é esse argumento lógico que convence as pessoas de que o enunciado ele está verdadeiro. Também pode ser visto como uma sequência finita de implicações. A implica B. Se A implica B, implica C, que implica em D. Então o A implica no último, que é o D, né? Mas você pode ter várias implicações, claro, você vai ter uma sequência de implicações finitas. O que é um lema? É um teorema, ou seja, é uma observação verdadeira, só que ela é um pouco mais fraca, vamos dizer assim. E assim, às vezes, para a gente provar que um teorema é verdadeiro, a gente precisa de várias observações. E essas observações elas são menores. Então, essas observações menores que a gente usa na demonstração de outro teorema é o que a gente chama de lema. Assim, a gente usa. E tem o corolário também, que é uma observação verdadeira, ou seja, é um teorema que vem diretamente, ele vem facilmente de outro teorema. Agora a gente vai ver alguns exemplos disso aqui, tá? Então, começando aqui pela definição de grafo, né? O que é um grafo? Um grafo, vou chamar um grafo G. O que é um grafo G? Ele é um par. Você tem um primeiro elemento que é o V e o segundo elemento que é o E. Então, esse V a gente diz que é o conjunto dos vértices. Então, aqui é o conjunto dos vértices. Ah, professor, você está falando que é um conjunto dos vértices, mas você não está falando que é um vértice. Bem, basicamente, esse conjunto V é um conjunto finito, né? Ele tem que ser finito. E esse conjunto a gente chama de conjunto de vértices. Basicamente, ele é só um conjunto finito, tá? Aqui eu estou trabalhando com grafos finitos, tá? Se fosse infinito, a gente estaria trabalhando com outras coisas, tá? Mas eu estou definindo grafos finitos. Então, vamos lá. O que seria o E? O E é o que a gente chama de conjunto de vértices. Não, das arestas, desculpa. Das arestas. Dos vértices é o de cima. Conjunto das arestas. Aí, o que é esse conjunto das arestas? Ele é um subconjunto do conjunto que tem todos os conjuntos de tamanho 2 de V, dos vértices, tá? É um pouco complicado, mas fica mais fácil visualizar isso no desenho, tá? Por exemplo, o grafo ele pode ser visto em um desenho. Como assim, professor? Você toma os vértices sendo círculos, como eu estou fazendo aqui, então estou desenhando os vértices. E as arestas, elas são ligações que eu vou fazer entre dois vértices, tá? Você vai pegar aqui é uma aresta, eu acabei de desenhar uma aresta, tem outra aresta, mais uma. Não, não necessariamente todo mundo está ligado para todo mundo, tá? Mas aqui a gente tem uma estrela aqui, por exemplo. Então, o que é que eu estou falando para você? Esse círculo aqui é um vértice. E essa linha aqui, né? É uma aresta. Então, assim fica mais fácil de visualizar, mas um pouco mais formal seria você definir como esse par aqui, né? Que o primeiro elemento é um conjunto finito e o segundo ele é um conjunto de conjuntos de tamanho 2 nos quais esses elementos eles estão lá nos vértices, tá? Então, vamos aqui pegar outro exemplo aqui. Claro, eu posso nomear esses vértices, né? Eu vou dizer que eu tenho um A, tenho um B, vértice C e o vértice D. Então, tem o vértice A,
O vértice B, C e o D. Vou fazer aqui um quadrado, por exemplo. Quadrado. Cortar aqui. Pronto, cortei. Como é que eu vou definir aqui... Aliás, definir não. Como é que eu vou descrever esse grafo aqui utilizando a minha definição aqui em cima? Então, eu vou fazer assim. Primeiro eu vou nomear esse grafo. Esse grafo aqui eu vou chamar de G1. Então, esse grafo aqui é o meu grafo G1. Então, o meu G1 ele vai ser igual. Da mesma forma que eu tenho aqui. Esse V aqui ela é um conjunto que é o conjunto de vértices. Aqui, no caso, eu tenho o conjunto A, B, C e D. Então, eu tenho A, B, C e D. Esse segundo aqui é o conjunto das arestas. Bem? Então, eu vou abrir chaves. Que é um conjunto. Para cada aresta, para cada ligação que eu tenho assim, A, B, eu vou ter que colocar lá um conjunto de tamanho 2 que tenha A e B. Né? Tipo, aqui eu tenho um AB, tenho um BC, tenho um CD. Então, para cada ligação dessa aqui de aresta, eu vou ter que criar um conjunto de tamanho 2. Tudo bem? Então, eu tenho um AB. Eu tenho uma aresta também, que é a BC. Então, eu tenho o BC. Eu tenho também aresta CD. Tenho a AC. E tenho a BD. Então, aqui é a minha descrição, claro, e fecha parêntese aqui, tudo bem? Então, essa forma que eu descrevo um grafo. Uma coisa bem interessante é que grafos, ele pode ser a modelagem de qualquer situação que você tenha alguns objetos e tenha algum tipo de relacionamento específico que você queira ver entre esses objetos, né? Por exemplo, a gente pode ver o conjunto de cidades e de estradas entre essas cidades. Por exemplo, se eu tenho a cidade de Russas, aí eu tenho a cidade de Fortaleza. Então, eu sei que tem a BR-116 que vai ligar Russas a Fortaleza. E mais, são 160 quilômetros entre Russas e Fortaleza. Tem a cidade de Limoeiro também. Então, tem a ligação. E se eu não estou enganado, são 45 quilômetros que ligam Russas a Limoeiro. Então, aqui a gente já pode pensar no conceito de mapas, né? Assim, qualquer mapa pode ser modelado como um grafo, né? Porque existem essas relações, né? Claro que eu coloquei cidades, mas você pode ir um pouco mais além, né? Como o cruzamento de ruas ser um vértice, aí você tem as ruas sendo uma aresta, né? Isso é bem interessante. Mas é bem análogo também. Algumas coisas de mapa a gente pode ver em grafos também. Por exemplo, como caminho, né? Se eu tomar esse grafo G1 aqui, eu vou querer um caminho do A até o D. Qual seria um caminho? Eu venho aqui do A para o B, do B para o C, do C para o D. Então, isso aqui é um caminho. Tá? Tem A, B, D também. Você vem por aqui assim, né? Então, aqui você tem vários caminhos entre A e D. Outra coisa que é bem interessante são os caminhos fechados, são os ciclos. E vou desenhar aqui até em outra cor, tá? Então, você tem aqui, vem por aqui e volta para o A. Ou seja, é um caminho que vai e volta para o mesmo vértice, mas a gente tem que entender o como, né? Que eu estou falando. Esse caminho fechado, que a gente chama de ciclo, tá? Você tem que ter pelo menos 3 caras, aí você tem um triângulo, você vai ter um quadrado, né? Tem de tamanho 5, um ciclo de tamanho 5.
Claro, aqui é o C3, é o ciclo de tamanho 3, aqui é o C4, o ciclo de tamanho 4, e aqui é o C5, o ciclo de tamanho 5. E aí vai C6, C7, até um Cn aí, que é o cara que tem N vértices. Tudo bem? Então, sabendo de caminho, a gente pode definir também o que é um grafo que ele é conexo. Grafo, ele é conexo, é um grafo que eu tenho um caminho entre qualquer par de vértices. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui que não é conexo. Por exemplo, esse aqui a gente sabe que é conexo, né? Porque tem um caminho entre cada par de vértices. Mas se eu desenhar outro pedaço bem aqui assim, ó. Se eu pegar isso aqui todo para ser um grafo, ele não vai ser conexo. Aí por que ele não vai ser conexo, professor? Porque não tem um caminho que saia desse vértice aqui para chegar até nesse vértice aqui. Então, nesse caso aqui, esse grafo ele é desconexo. A gente pode ver como vários... Um grafo desconexo, eles são vários grafos, ou então pelo menos dois grafos que são conexos, né? Que você junta eles. Tudo bem? Isso aqui pode ser visto como um grafo conexo, isso aqui como um grafo conexo. Então, eu juntei e formei esse grafo que ele é desconexo, tá? Então, isso é a conexidade de grafos. Para a computação, o que a gente usa muito é um grafo que a gente chama de árvore. Aí, o que é um grafo que é uma árvore? É uma árvore. É um grafo que ele tem que ser conexo e ele não possui ciclos simples, tá? Então, é um grafo conexo que não possui ciclos simples. Professor, você não falou que é ciclo simples. É um ciclo que não repete vértice. Basicamente, você tem que pensar como aqui, né? Tem um C3, tem um C4 aqui. Você vê que não está repetindo vértice. Eu estou considerando que esses caras são diferentes. É só isso. Então, aqui um exemplo de árvore. Seria um exemplo de árvore. Claro, a gente pode ver que isso aqui é uma árvore binária, muito popular lá na computação. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, assim, né? Deixa de ser binária, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, que não tem ciclos. Aqui, claro, se eu acrescentasse, por exemplo, uma aresta bem aqui assim, ó, aí eu já tinha esse C4 aqui. Eu já tinha um ciclo de tamanho 4. Mas como não tem essa aresta aqui, ou então, por exemplo, se eu acrescentar essa aqui, você ia ter esse ciclo aqui, não? Mas como não tem, então não tem ciclo, tá? Então, não tem ciclo e é conexo. Qualquer par de vértices que você pegue aí, a gente sabe que vai ter um caminho entre esses dois vértices, tá? Outra coisa que é bem interessante aqui são as folhas. São esses caras aqui, ó, que eu estou circulando em verde. A gente fala muito como é que a gente define folha. É um vértice que é uma folha. Então, nada mais é um vértice que ele tem grau até 1. Professor, eu não sei o que é grau. Calma aí. Um vértice de uma árvore de grau até 1. Então, professor, o senhor não falou o que é grau. Então, eu vou explicar agora. O que é o grau de um vértice? É a quantidade de arestas que tocam nele. Aqui a gente vê que essas folhas, elas têm grau 1, porque só tem um vértice que vai tocar elas. Por exemplo, se você pegar esse vértice aqui, você vê que tem 3 arestas que vão tocar
nesse vértice aqui, ou seja, ele tem grau 3. Bem? Vamos voltar aqui para cima só um instante, só para a gente ver um pouco melhor isso aqui. Ó, pronto, esse vértice A aqui, ele tem grau 2. Então, o D de A é igual a 2. O D é quando a gente está se referindo aos vértices. Isso aqui é quando a gente denota dessa forma aqui, D de A igual a 2. Esse vértice aqui, ele tem 3 arestas lá, que tocam ele. Então, D de C é igual a 3. Tá? Esse vértice aqui também ele tem grau 3 também. Então, tem D de B igual a 3. Tudo bem? Agora vamos para... Sabendo dessas definições agora, a gente vai fazer uma observação bem interessante em cima dos grafos.